Pessoal, bom dia, Paz, Senhor. Eu acho que a plataforma não notificou, mas como eu já estou tentando aqui já começar essa live e o YouTube não tem notificado, eu vou dar continuidade, deixar a live salva aqui, a mensagem salva. Uma breve meditação nessa manhã de domingo, nós estamos ao vivo. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa ministração. A nossa palavra, antes eu peço a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal aqui, compartilhe e comente. E clicando no botão Seja Membro, assinar, na verdade os irmãos vão ter acesso a todo o conteúdo exclusivo de vídeos, lives, de mensagens para os membros aqui do canal. Nosso texto base, a nossa meditação vai estar lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10, diz assim: Fala o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles o príncipe do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram até a Babilônia. Angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e se humilhou muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe uma oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Meus irmãos, Manassés não foi apenas um rei mau, né? A palavra vai dizer que ele foi o pior rei de Judá, e as suas práticas elas não apenas contrariavam ali a lei do Senhor, né? Mas desafiavam abertamente a santidade do templo, a palavra de Deus, sabe? Ele chegou a atitudes tão abomináveis que ele introduziu ídolos na própria casa do Senhor. E é claro que no nosso olhar humano, na nossa visão humana, um homem assim, talvez ele não fosse, na nossa concepção, digno, né, de receber o perdão, de merecer o perdão. Mas essa história, né, nós estamos ao vivo, o pessoal que está entrando agora são 11h21, que o YouTube não notificou. Essa história de Manassés, ela não fala sobre a dureza do coração do homem tão somente, porque o coração duro todos nós temos, certo nível, uns mais, outros menos, né? Pecadores todos nós somos. É uma história de misericórdia. É uma misericórdia que ela vai além dos limites, né, humanos. E ela quebra correntes, né, que são fortes para o homem, mas não são fortes para a mão de Deus. Então é uma história de libertação, uma história de transformação. Um homem que talvez no nosso crivo, na nossa avaliação, não fosse digno de tal misericórdia, não fosse digno de tal perdão, mas alcançou da parte de Deus. O versículo 10 que nós lemos, ele fala que o Senhor falou com Manassés e ao seu povo, porém eles não lhe deram ouvidos. Deus, antes de agir em juízo, Deus age com a graça, né? Eu tenho uma frase que eu guardo comigo, e é uma palavra que Deus me deu, através de um seminário que eu fui, num congresso, que era assim: Deus nunca executa juízo sem antes enviar profetas. Isso é um fato. Deus nunca executa juízo sem antes enviar profetas. Então, antes do Senhor agir com o juízo, ele agiu com a graça, ele deu chances, ele primeiro falou, né? E o texto no hebraico, esse falou o Senhor, a palavra dabar, ela quer dizer assim: o Senhor disse com autoridade, mas eu acho que tem a partezinha que ele disse com a intenção de a pessoa voltar atrás. Como se Deus quisesse convencer, sabe? Olha, tô falando contigo, né? É como a gente diz aqui no Rio, né? Tô te dando essa ideia, né? Olha, volta atrás, rapaz, não faz isso, né? Era claro que o objetivo de Deus não era punir. Claro, era advertir e era evitar o juízo. O profeta Isaías, um outro texto, ele diz que a punição e o juízo de Deus é uma obra estranha. Ou seja, não é o que Deus quer. Nunca, nunca, sabe? Então, o problema não foi a ausência da voz de Deus, mas foi a ausência do ouvir do povo, do ouvir de Manassés, né? A palavra vai dizer: não lhe deram ouvidos. Não é uma coisa literal, não foi falta de audição literal. Ou seja, eles se recusaram, mesmo ouvindo a voz de Deus, eles se recusaram a obedecer. Então a tragédia espiritual estava desenhada. E essa tragédia espiritual ela começa quando a voz de Deus ela deixa de causar impacto
no nosso coração. Aí a tragédia está sendo desenhada. Quando a voz de Deus ela se torna irrelevante, quando a voz do nosso coração, da razão, é mais importante que a voz do Senhor. Então, toda vez que Deus fala e ignoramos, nós estamos semeando um terreno de consequências duras, de consequências de desdobramentos difíceis, sabe? Ignorar a voz de Deus é um perigo, um perigo. Aí o versículo 11 diz: o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram com cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. Olha, historicamente a Assíria era extremamente impiedosa, sabe? Extremamente impiedosa. Os assírios, eles queimavam seus inimigos, era terrível, assim. Eu não vou nem entrar muito a fundo nessa questão porque era muito difícil. Eles eram muito ímpios, sabe? Eles não tinham nem aquela coisa que os caldeus tinham de levar os príncipes, de levar os principais para poder formar um cativeiro intelectual, né? Levar as pessoas mais inteligentes. Não, eles não tinham muito isso, não. Eles eram terríveis. Então os ganchos mencionados no texto, irmãos, era literalmente anzóis de ferro, sabe? Perfuravam ali o nariz, o lábio inferior, assim, ficava preso na boca da pessoa. Era uma humilhação pública. A palavra chama de cadeias de bronze. Era uma prisão que era impossível de escapar, era impossível. Então, Deus ele não enviou os assírios para destruir Manassés, apesar disso tudo aqui, mas foi para quebrar o orgulho dele. Às vezes Deus permite as correntes humanas, às vezes Deus permite que as pessoas sejam colocadas em situações para quebrar o orgulho, para quebrar a vaidade, para quebrar a arrogância, para quebrar a prepotência, porque o orgulho precede a queda e a altivez de espírito precede a ruína. Talvez seja alguém que você conheça, talvez você tenha passado por isso ou esteja, mas é uma ação de Deus. Porque quando Deus permite a humilhação, não é para destruição, mas é para levar a um ponto de rendição. Sabe? É para levar um homem a olha, não aguento mais, eu não posso mais, Senhor, me ajuda. Então essa dor ela serve como trampolim para levar um homem para perto de Deus. Ela quebra o coração duro, ela estilhaça o coração duro. Versículo 12. Olha o texto: e angustiado suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Angustiado, ou seja, apertado, encurralado, sem saída, Manassés chegou no fundo do poço e ele suplicou deveras, ou seja, implorou muito, com sinceridade. Que mudança, né? Como que Deus trabalhou nesse coração duro? Ele que adorava falsos deuses, agora ele se volta ao Deus verdadeiro, né? Essa palavra se humilhou, ela tem uma raiz que significa se abaixar internamente, ou se dobrar por dentro. Eu gosto dessa expressão, se dobrar por dentro. Não era apenas algo humano, físico, não, era um arrependimento verdadeiro. Esse arrependimento ele começa quando o nosso coração é dobrado, antes dos nossos joelhos dobrarem. Porque não adianta dobrar o joelho e não dobrar o coração. Então ele foi dobrado por dentro, sabe? A palavra kaná em hebraico é dobrar por dentro. Ele foi dobrado por dentro. Essa humilhação diante do Senhor, ela foi o primeiro passo para uma restauração, para uma comunhão. Sabe? É aquele aperto, aquele desespero que nos leva à humildade, que nos leva à graça. O mesmo versículo, o versículo 13, na verdade, ele vai dizer assim na primeira parte dele: e fez uma oração, e o Senhor se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. Deus se aplacou. Permitiu ser movido pela oração. Deus permitiu, Deus falou assim: olha, eu podia te exterminar, te destruir, não, mas eu vou dar ouvidos à sua oração. Quantas vezes Deus faz isso conosco? Deus, na sua soberania, escolhe responder ao arrependimento, e não aos nossos atos passados, não às nossas escolhas, às nossas atitudes, a nossa ignorância, o tempo do nosso pecado. Mesmo depois de décadas, irmão, décadas de idolatria, o coração de Deus ele se moveu por conta de um único clamor.
Foram décadas de idolatria. O pior rei de Judá. Ele foi filho de um rei maravilhoso, eu sempre digo, de Ezequias. Mas Manassés foi o pior rei de Judá. Agora, um clamor, tudo mudou. O arrependimento, a transformação, ela não trabalha com... O arrependimento, especificamente, ele não trabalha com o tempo. Não trabalha com o tempo. Uma atitude de arrependimento muda toda uma conduta de décadas. Sabe? É que às vezes a gente quer equiparar, né? Não, porque o arrependimento tem que ser um arrependimento que seja durante décadas também. Não. O arrependimento, quando é sincero, quando a pessoa é quebrada diante de Deus, o clamor, a confissão, a pessoa é dobrada por dentro, como diz o texto, né? Um simples arrependimento, uma atitude verdadeira, genuína, transforma algo que por anos estava errado. Deus não se impressiona com palavras bonitas, Deus não se impressiona com nada disso. Eloquência, ele quer um coração quebrantado. Perdão é mais rápido do que qualquer senso de merecimento. O perdão, ele vem quando há um quebrantamento verdadeiro. E aí o texto diz, para a gente chegar já na parte final da nossa mensagem, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Não foi só um retorno físico, mas foi um retorno espiritual, porque Jerusalém era o centro da vontade de Deus, era o lugar que eles não deveriam ter saído nunca. Ser trazido de volta a Jerusalém significava voltar ao lugar da adoração, voltar ao plano, voltar ao processo, voltar ao chamado, voltar àquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus sempre nos leva de volta. Quando quebramos, quando nos arrependemos, quando somos dobrados por dentro, Deus sempre nos leva de volta ao centro da vontade dele. Quando Deus restaura, ele não apenas quebra as correntes que estão ali te prendendo, aquilo que está te segurando, aquilo que está te travando, emocional, psicologicamente, financeiramente, o que quer que seja, ele restitui posição e propósito, ele restitui promessas que foram feitas há muito tempo. Sabe? O perdão, ele não apenas limpa o passado, ele reabre o futuro. É uma borracha para o passado, é um caminho para o futuro. Então aquele que experimenta essa restauração, volta para a vontade de Deus, volta para o centro do querer do Senhor, volta para a presença. E aí no versículo 13, ele diz, então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Meu irmão, minha irmã, depois de tudo que Manassés fez, finalmente ele reconhece a soberania de Deus. Finalmente, e é claro que é um reconhecimento, não é teórico, não é através de algo que ele ouviu, foi uma experiência dolorosa. Não foi um ensino religioso, um dogma, não, olha, que ele fez subiu uma montanha, que ele fez um retiro, não foi nada disso. Ele foi quebrado, ele foi dobrado por dentro. É isso que refaz o homem, quando o homem é dobrado por dentro. Deus precisa às vezes nos levar até o ponto da dependência total para que haja ali uma confissão. Para que não seja mais uma formalidade, uma religiosidade, mas que seja um testemunho, sabe? Para que venhamos a provar que Deus é real na nossa vida. Quando Ele exige que passemos por processos que ninguém compreende, que ninguém entende, que ninguém suporta, que nós mesmos não suportaríamos se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a presença de Deus, se não fosse o agir do Senhor. Eu acho que Manassés é a prova viva. Viva. E eu sei que nem todo mundo está pronto para ouvir isso. Manassés é a prova viva de que nenhuma história está perdida. Ah, aquela mulher, olha o que ela faz, olha como ela era, olha aquele homem, olha o que ele foi, olha o que ele é hoje, olha a vida que ele tem de miserável, usando drogas, perdido, foi um pastor uma vez, foi uma missionária. Nenhuma história está perdida. Deus pode transformar o pior de todos os pecadores em alguém restaurado. Uma pessoa amarrada com correntes humanas, presa pelas drogas, cravada de demônio, né, de atuação maligna, de possessão, de opressão, Deus pode transformar. Ele foi amarrado com as correntes humanas, mas liberto pelo céu. E a sua volta a Jerusalém representa isso, voltar ao centro da vontade de Deus, a graça. Se Deus pôde quebrar as correntes de um rei idólatra, que profanou o templo, só isso aí já era motivo para poder matar ele, tá? Qualquer um de nós mataríamos se estivéssemos no lugar de Deus. Senhor, mas ele profanou o teu templo, né? Ele levou idolatria para dentro do templo. Se Deus pode transformar a vida de um rei idólatra que profanou o templo, também pode quebrar as correntes mais pesadas que cercam a sua vida, que cercam a sua família, que cercam essa pessoa pelo qual você tem orado. Não existe pecado tão profundo que a graça não possa alcançar.
E a gente entra naquele dilema moral, né? Ah, pecou a vida toda, agora no final aceitou Jesus, aí é fácil, né? Tem gente que diz isso, né? Meu irmão, minha irmã, tá invalidando o poder da graça? A graça não é suficiente? A cruz não é suficiente? E aí, o que tem? Eu não sou Deus para poder definir salvação? A pessoa pecou a vida toda. Fez tudo errado, fez os piores pecados possíveis. Aí tá, aí chegou no final da vida dela, ela aceitou Jesus, a graça não é suficiente? Há injustiça na salvação de Deus? Não sei. Será que há? Será que somos menos pecadores? Será que uma pessoa no último segundo? Ah, no último segundo aí é fácil. Será? Deus pode salvar? Deus não pode salvar se Ele quiser? Deus pode. Deus pode. Não existe pecado tão profundo que a graça não possa alcançar. Tome posse dessa palavra, minha irmã, meu irmão. Talvez todos nós em algum momento fomos Manassés. E todos nós em algum momento conhecemos, convivemos e oramos por um Manassés. Deus tem poder para libertar. Deus abençoe vocês, tá? Um dia abençoado para vocês, tá? Fiquem na paz